Olá, queridos alunos. Aqui, quem está falando com vocês é a professora Jussara, né? Professora de língua portuguesa. E aí, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos em relação à primeira semana. Nesta semana, nós vamos estudar o verbo quanto à predicação. O que é isso? Predicação. Predicação vem de predicado, que nós sabemos que predicado é a parte que contém um verbo e que informa algo sobre o sujeito. Os verbos quanto à predicação são 3. Hoje nós vamos ver só 2. Próxima semana a gente vê mais outros e assim vamos dar seguimento. O primeiro verbo quanto à predicação, ele pode ser intransitivo. Então, o verbo intransitivo é aquele que não exige um complemento, ou seja, você lê a oração até o verbo e ela tem um sentido completo, você entende a oração, não necessita dos demais complementos. Como exemplo aqui, eu coloquei, a criança chorou bastante. Quem é o verbo aqui? Chorou. Temos esse complemento aqui, bastante. É necessário esse complemento bastante? Não. Eu posso ler a oração até o verbo, ou seja, a criança chorou. Então, eu sei que esse verbo, já entendi a oração, que houve um choro da criança. Então, como que nós vamos classificar esse verbo? Esse verbo será classificado como intransitivo. Por quê, professora? Porque ele não exige um complemento. Você lê a oração até ele e acaba que você entende o sentido da oração. Ok? Vamos prosseguindo. Também, ele pode ser transitivo. Só que o transitivo, como eu disse a vocês, ele tem 3 classificações. Nós vamos ver 2 hoje. Ele pode ser transitivo direto. Quando é que o verbo é transitivo? Ele é transitivo quando ele exige um complemento, ou seja, você lê a oração até ele, até o verbo, e a ação fica sem sentido, ou seja, ele exigiu algum complemento para que haja um certo entendimento, para que você tenha um sentido completo. Ou seja, esse verbo transitivo, ele pode ser direto ou indireto. Ele é transitivo, direto, quando você lê a oração até o verbo, exige um complemento e não exige a preposição. Exemplo. Carlos vendia livros. Quem é o verbo? Vendia. Vamos ler a oração até o verbo? Carlos vendia. A ação verbal aí ficou ampla, ou seja, ficou sem sentido. Eu necessitei desse complemento aqui, gente, ó. Livros. Carlos vendia o quê? Ele poderia vender livros, poderia vender frutas, poderia vender sorvetes e assim sucessivamente. Então, Carlos vendia livros. Esse verbo aqui, ele é transitivo, direto. Por quê? Porque após ele eu exigi o complemento livros e após o verbo vendia também não tem preposição. Ok? O verbo transitivo direto e temos também os verbos transitivos indiretos. O verbo transitivo indireto, ele exige um complemento da ação verbal. E após o verbo, além do complemento, ele exige uma preposição. Como vocês sabem, as preposições essenciais, principais que nós precisamos usar são a, ante, após, até, com, para, perante e per. Temos as demais preposições que são consideradas como preposições que nós damos nome de contração e assim sucessivamente. Mas hoje, por enquanto, vamos usar só as principais preposições. Voltando aqui, o verbo transitivo indireto,
ele exige um complemento e antes e depois do verbo tem que haver uma preposição. Aqui como exemplo, Carlos confia em seus pais. Quem é o verbo? Confia. Vamos ler a oração até o verbo? Carlos confia. Carlos confia em quem? Em quê? Carlos confia em seus pais. Isso aqui é o complemento. E temos também a preposição em. Certo? Ou seja, então essa oração aqui, o verbo é transitivo indireto. Revisando, transitivo indireto por quê? Porque ele exigiu a preposição depois de confia, em, uma das preposições aqui, e também exigiu o complemento, que é em seus pais. Vou recapitular. Os verbos, quanto à predicação, nós temos 3 classificações. Ele pode ser intransitivo ou transitivo. Quando transitivo, ele se divide em 3 formas. Vamos ver só 2. Ele é intransitivo quando você lê a oração até o verbo e a oração tem sentido completo. Você não necessita de complemento. Igual eu disse aqui, a criança chorou bastante. Eu necessito desse complemento aqui? Não. Ao ler a oração até o verbo, a criança chorou, nós já sentimos que você já houve um entendimento da oração, que houve um choro da criança. Esse bastante aqui não é necessário. Muitas vezes vem na oração, né? Mas o que nós temos que principalmente saber é lê-la até o verbo para sabermos classificar. Ele pode ser intransitivo. Por que intransitivo? Transitivo, desculpem. Transitivo porque ele exige um complemento. Transitivo porque ele exige um complemento. Só que o transitivo, ele pode ser transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto, que vamos ver na próxima aula. Ele é transitivo direto quando ele exige um complemento e após o verbo não tem preposição. Resumindo, transitivo direto quando você ler a oração até o verbo e exige um complemento para que você entenda a oração. E também não há preposição, como eu disse aqui. Carlos vendia livros. Carlos vendia o quê? A ação verbal ficou no ar, ficou incompleta. Livros. Então, aqui está o complemento verbal, né? Vendia é o verbo. Então, esse verbo é classificado como transitivo direto, porque necessitou de um complemento e após o verbo aqui, ó, não houve uma preposição. Transitivo indireto, quando ele exige um complemento e após o verbo há uma preposição. Como eu disse a vocês, as principais preposições, né? Só vocês recapitularem. Como exemplo, Carlos confia em seus pais. Carlos confia. Confia em quem? Em quê? Não é mesmo? Então, Carlos confia em seus pais. O verbo aqui, ele é transitivo indireto, porque ele necessitou do complemento em seus pais. Confia em quem? Em seus pais. E após o verbo confia, temos uma preposição. Então, pessoal, agora eu vou explicar para vocês a parte gramatical, né, que tem o exercício, ok? Aqui nessa primeira folha, nós temos assim, verbo quanto à predicação, né? Como eu disse a vocês, aqui só são os 3 primeiros itens que foi explanado aqui na sala de aula, né? Vocês irão ler, eu acabei de explicar, se tiver dúvidas é só me procurar. E em seguida tem um exercício. O que o exercício pede? Circule os verbos das orações e classifique-os de acordo com a sua predicação. Ou seja, vocês irão ler as orações da letra A até a letra J. Então, cada oração dessa, vocês irão ler, circular os verbos, certo? E classificá-los de acordo com a sua predicação. Como assim, professora? Vocês irão dizer se ele é intransitivo. Quando transitivo, vocês irão classificá-lo um pouco mais. Dizer se ele é direto ou se transitivo indireto. Exemplo,
Ô, professora, pode acontecer mais de um verbo em oração? Sim. E aí, o que é que nós vamos ter que fazer? Vocês terão que analisar todos os verbos que tiver na oração. Exemplo, nós obedecemos às leis. Quem é o verbo aí? Obedecemos, né? Vamos ler a oração até o verbo. Nós obedecemos. Nós obedecemos. Obedecemos a quê? A quem? Então, esse verbo, ele exigiu um complemento. Obedecemos às leis. Então, se ele exigir um complemento, ele é transitivo, ó. Após ele, tem alguma preposição? Sim. A preposição as, que é a fusão de a mais as, né? Que torna-se uma frase, né? No plural. Então, se exige uma preposição, esse verbo é transitivo e direto. Vocês irão circular o verbo e classificar. Obedecemos, verbo transitivo e indireto. Vamos seguir ainda a letra A. Mas nem todos fazem isso. Tem verbo aí nesse restante da oração? Tem. Qual é o verbo? Fazem. Vamos ler? Mas, olha a vírgula, nem todos fazem. Fazem o quê? Exigiu um complemento? Sim. Então, ele é transitivo. Fazem o quê? Isso. Após o verbo, houve preposição? Não. Então, esse verbo fazem, ele é transitivo direto. Tá claro ou está escuro? Da próxima, e aí vocês irão dar seguimento aos demais exercícios. Nós vamos conversando, né, de acordo com os horários de nossa aula. Essa primeira página, vocês irão resolver junto comigo nas 2 primeiras aulas da semana. Depois, nas outras mais 2, nas outras 2 aulas, as 2 últimas aulas que eu tenho com vocês da semana, tem um poema. Esse poema vocês irão ler e refletir sobre esse problema, ok? Após vocês lerem o poema, tem aí as questões de 1 a 2. Vocês irão ler, refletir e tentar responder, certo? Interpretar e tentar responder. Se tiver dúvida, eu estarei à disposição. Ô, professora, as atividades serão para ser respondidas de lápis? Não, de caneta, por favor. Ok? Se tiver alguma dúvida, até lá nós vamos conversando, vamos tirar a dúvida. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Que Jesus abençoe todos nós. Beijoca!